Boa noite, queridos irmãos, amigos que estão conosco nesta noite. Há mais de 15 anos à frente do Ministério da Família da Igreja Batista da Prata, muitas vezes eu falei, geralmente quem abre o mês da família sou eu falando, mas eu estava quietinha, né, com este novo momento, mas eu senti um desejo no coração. Por que não falar aos irmãos nesta noite como nós sempre fazemos? Nós sabemos que é uma forma diferente, mas é uma oportunidade de estarmos juntos. E esta mensagem, assim como a maioria das minhas mensagens, ela vem no meio de trabalho. Enquanto eu estou fazendo algumas coisas, vai vindo no meu coração algumas ideias, né? Alguma coisa da parte de Deus. Então eu pedi ao pastor, né, me apoia, você acha que eu devo falar? Eu estou sentindo no meu coração, e ele, né, me apoiou, e eu estou aqui com algo que Deus colocou no meu coração, e aí Deus colocou esta mensagem então no meu coração, e o tema é aproveite a oportunidade. Eu tenho visto estes dias como um tempo em que eu e você precisamos aproveitar a oportunidade. E nós precisamos, né, ouvir o que Deus tem a falar, particularmente a cada um de nós. No ano passado, na igreja, nós falamos sobre fechando as brechas da família. E sempre quando eu fazia o momento de intercessão, eu falava, né? Agradecidos somos porque nós estamos aqui nessa noite, temos essa oportunidade. Eu imaginava, se alguma vez nós fôssemos saciados, não poderíamos, né, estar na igreja, nós seríamos uma situação política, uma situação de perseguição, nunca uma situação de saúde. Mas Deus é dono de todas as coisas e Ele está conosco. Nós vamos ler, você pode abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, do verso 1 ao verso 5. Romanos 5, do verso 1 ao verso 5. E nós vamos estar lendo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ó Pai, usa-me neste tempo para falar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Que de uma maneira poderosa o Espírito Santo visite os nossos irmãos, os nossos amigos. Nós clamamos e nós precisamos de algo da sua parte para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. E eu, nesses dias difíceis, né, eu tenho pensado na guerra em que nós travamos, né, em que todo mundo tem travado em relação a esse vírus. Dias de manter distância de quem nós amamos. Dia que ter amor por alguém é demonstrado tendo distância dele. Não podemos partilhar, termos comunhão, nos alimentarmos juntos, e tudo isso, o afastamento é uma prova de amor. Mas essa guerra é bem diferente de todas as outras que já vimos na história. Eu gosto de alguns filmes, e sempre românticos, e alguns que retratam a guerra. Eu lembro de um filme chamado Querido John, né? E outros filmes de guerra, você vai se lembrar comigo, sempre tem lá o protagonista que tem uma foto no bolso, uma foto na carteira, e ele olha para aquela pessoa, geralmente a sua amada, ou uma mãe, ou uma foto da família, e aquela pessoa está ali com um inimigo visível. Muitas vezes eles estão numa trincheira ali na guerra,
e eles olham para aquela foto esperando um dia voltar para aquela pessoa, ou às vezes olham para aquela foto para se despedir daquela pessoa. Pois bem, nós temos tido uma oportunidade maravilhosa, né? Deus tem nos permitido que desta vez, nesta guerra de saúde, nós estamos nas nossas casas, nós estamos com as pessoas que mais nós amamos, a nossa família, nós estamos dentro do nosso lar. O nosso inimigo dessa vez é um inimigo invisível, ou até um inimigo visível de uma forma microscópica, mas Deus tem nos dado essa oportunidade. E é uma oportunidade valiosa. Pensando nisso, eu imaginei que eu e você não podemos desperdiçar esse tempo. Já estamos mais de 30 dias nessa quarentena e nós precisamos aproveitar esse tempo. Não gaste esse tempo. Invista esse tempo. Nós temos visto várias pessoas investindo esse tempo. Quando eu vejo as palavras, algumas lives, as irmãs do culto infantil, quanto investimento de tempo. E eu sei que você tem investido seu tempo em algumas coisas, mas é hora de nós não nos apavorarmos, é hora de nós olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e perguntar realmente para Deus: o que tu queres de mim? Onde eu vou investir o meu tempo, que é tão precioso neste aviso? Faço aqui, Nós estamos de quarentena, mas muitas pessoas precisam sair para trabalhar, para nos manter alimentados, os médicos, os caminhoneiros, as pessoas que precisam e estão, diferente de nós, bem à frente, trabalhando nessa batalha, que Deus assim abençoe a todos. Deus está nos dando esse tempo para um renovo e, sobretudo, para a salvação. No início do filme Quarto de Guerra, eu me lembro que ali mostrava uma estratégia de guerra e que muitas vezes nos mostrava que nós estamos tendo uma luta contra o nosso inimigo. E ele continua. E nós, muitas vezes, não temos estratégias de guerra para este tempo, para a salvação da nossa casa, para a salvação da nossa família. Aproveite essa oportunidade. Os campos continuam brancos para a ceifa. Os corações continuam, nesse tempo, sedentos de Cristo. As pessoas continuam sendo acometidas, muitas vezes, muito mais do que uma hora, depois disso tudo, que conseguirem criar uma vacina. O Covid-19 vai, se Deus permitir, o mais rápido possível, em nome de Jesus, terá uma vacina. Mas o pior flagelo da humanidade, que é o pecado, continua atingindo as nossas famílias. E nós não podemos cessar nesta luta. Quando nós limos Romanos 5, de 3 a 5, nos diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Irmãos, não desanime. Toda essa tribulação vai fazer em nós perseverança. E da perseverança, um caráter aprovado. Vamos estar mais e mais perto do Senhor. E o caráter aprovado é esperança. Não podemos perder de vista a esperança no Senhor. E a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nos resta, lembrar que nós estamos trabalhando muito, Nós estamos trabalhando muito em casa. Nunca fiz tanto arroz fresco. E o arroz que sobra para não estragar faz bolinho de arroz. E aí faz bolinho de chuva, E aí a gente vai fazendo as coisas gostosas, aproveitando tudo que Deus tem nos abençoado. Eu gosto de cozinhar, isso fica mais fácil, Mas aí a gente limpa, lava a roupa, faz calo na mão, O pastor me ajuda. Eu sei que nas suas casas a gente tem o grupo que ajuda, Mas fazemos coisas que nós nem costumamos fazer. Já cortei cabelo, já passei máquina em outra, fazemos várias coisas e eu sei que também você tem feito, porque o tempo requer isso de nós. Vamos fazer
o nosso melhor. É uma oportunidade de nós estarmos em família, né? Portanto, eu sei que uma hora tem muita roupa e eu sei que uma hora também tem muita louça. Mas como eu falava nas minhas outras palavras, alegrem-se no Senhor com isso. Porque se as roupas diminuírem ou se as louças diminuírem, é porque está faltando alguém na nossa casa. Então, queridos, tem hora que eu tô ali na minha pia e eu canto calmo, sereno e tranquilo, porque é isso que Deus quer de nós. Que alegria porque a gente tem louça para lavar, que alegria que a gente está fazendo comida de novo. Que alegria porque tá lá um monte de roupa, porque nós estamos em família e nós estamos juntos nisso e essas coisas vão acontecendo porque família é bênção do Senhor e tem tudo isso na sua casa e na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos as nossas famílias para cuidar e porque nós somos cuidados por ela. Se dedique às coisas, né? Se dedique à limpeza, à comida, arrumar gaveta, jogar coisas fora. Eu tinha um tempo que eu não tocava meu piano, toquei para o culto infantil e agora não vou parar, né? Vou tocar algumas coisas que eu tocava, relembrando o tempo que eu tocava na igreja, né? Então, vamos fazer coisas novas, coisas que nós não tínhamos tempo de fazer, mas vamos investir, perseverar nos planos que Deus tem para nós. Vamos ler mais a Bíblia, vamos orar, né? Vamos ser generosos. Nós temos tido a oportunidade de servir, mas também temos sido alvo de generosidade, de prova de amor, né? Com cuidados, com gente que manda coisa gostosa pra gente, né? Como a Vilma e o André mandaram, como a Cláudia e Raul hoje que trouxeram máscara para nós, né? Como as situações até aqui em família, eu estava meio assim, liguei a nossa panela elétrica no 220 e ela queimou. E aí não teve jeito. Quando foi, a minha irmã, minha mãe pediram uma nova e nos presentearam. Então, provas de amor, prova de carinho durante esse tempo. Que Deus esteja nos abençoando. Mas que sobre essas coisas nós possamos pensar no investimento espiritual na nossa casa, naqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus. O pecado é ainda muito maior do que a pandemia. O pecado nos cega. Quando eu e você olhamos nas nossas, ouvimos das nossas ruas o barulho de muitos carros, motos, fala de pessoa. Quando na TV passa pessoas pelas ruas como se nada tivesse acontecendo, irmãos, isso é o pecado na humanidade, que não se importa nem com consigo próprio, não consegue se importar com o outro. Nós precisamos clamar por salvação, a começar das nossas casas, da nossa família. Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida em abundância, uma vida diferente. E essa vida que só Jesus pode dar, é que nós precisamos apregoar nas nossas famílias, nos nossos amigos. E quanta oportunidade, né, de mandar um WhatsApp, de mandar uma palavra, quantas oportunidades, não só eu e o pastor, eu sei que você também, orar via telefone, orar numa chamada de WhatsApp. Quantas vezes nós fizemos isso e Deus tem usado as nossas vidas e usado você para a honra e glória dele. Nesse tempo eu vi uma reportagem nos Estados Unidos que falou que nesse tempo de pandemia aumentou muito, né, a violência doméstica, o uso de drogas e de álcool. Infelizmente, o nosso país não tem sido diferente, né? Pessoas que deveriam se amar, pessoas que deveriam se cuidar, neste tempo não sabem como viver juntas, né? Cada uma trabalhava para um lado, cada uma estava de um lado, e quando estão juntas, o lugar que devia ser um lugar de cura, um lugar de fortaleza, muitas vezes é um lar de uma verdadeira guerrilha. E nós precisamos falar do amor de Jesus a essas pessoas. Deus está nos dando oportunidade, né? Quando eu falei ali dos filmes de guerra, as pessoas iam, muitas vezes não voltavam, ou quando voltava faltando um grupo. E nós, neste tempo, nós temos tido oportunidade de fazer alguns concertos. A minha oração é que você tenha tido e abra o seu coração para perdoar, para se perdoar,
para perdoar ao outro, para que a sua casa seja um local de cura. Para que este tempo nós possamos ter bom ânimo e ser bênção para a vida das pessoas, que nós possamos nos sentir incomodados com aquelas coisas que nós não resolvemos com a nossa família, quer seja com o esposo, com o filho, com uma irmã. Queridos, nós não sabemos o tempo que temos, nós podemos ter um dia 40 anos, mas o tempo que nós estivermos aqui, que este tempo seja um tempo de viver a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. É tempo de deixar para trás todas as correntes que nos prenderam até agora. Nós falamos tantos temas na igreja, né? O último eu falei que foram as brechas, mas eu tenho certeza que neste tempo a minha vida e a sua vida tem muita coisa que precisa ser restaurada. E Deus pode fazer todas as coisas. Se você se lembrou de alguma coisa aí, ore hoje por isso, perdoe, liga para alguém e fale, eu te perdoo, não precisa da pessoa se arrepender. Que seja um tempo de verdadeira comunhão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas que consistem em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que a nossa fé não seja baseada em nada deste mundo, mas que a nossa fé seja baseada em poder de Deus. Não significa que você concorda com isso que a pessoa faz ou com isso que esse membro da família faz, mas nós precisamos perdoar e ser um bálsamo nesses dias em que nós precisamos mostrar que nós temos poder de Deus. No início, eu tive uma madrugada, geralmente as madrugadas, elas são ansiosas, né? Para todos nós, se a gente acordar de madrugada, fala, ai, para que eu acordei? Para pensar coisas estranhas. E aí, eu sempre falei, uma vez eu lembro que eu falei lá com vocês, uma das minhas palavras, que a madrugada não era para a gente pensar coisas estranhas, a gente tinha que orar a Deus e clamar. Então, seguindo aquilo que eu tinha falado para vocês e que eu não estava vivendo naquela madrugada, eu pedi ao Senhor, Senhor, verdadeiramente esvazia a minha memória daquilo que não me dá esperança. Eu preciso trazer à minha memória as coisas que me dão esperança. E lembra que muitas vezes eu falava, você pode estar em casa, você pode estar num leito de hospital, mas às vezes a gente não vai ter a Bíblia na mão para orar, não vai poder ter um celular, mas a gente tem a memória. Tudo aquilo que dá esperança, nós nos abastecemos das coisas de Deus. E aí eu comecei a pensar naquilo que eu falo nas orações, nem as coisas do passado, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus nas nossas vidas. E eu comecei naquela madrugada a realmente como um bálsamo na minha vida. Comecei a lembrar os hinos do cantor cristão, os cânticos, eu até listei alguns que eu lembrei, né? E tem hora que o pastor disse para mim, você tá lembrando de uma coisa que a gente não canta há muito tempo. Mas como eu toquei muito na igreja e desde criança, né, eu vi os coros, tudo, então eu comecei naquela madrugada lembrando. Aí eu lembrei, atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás. Eu falei, não posso ficar atribulado. E eu lembrei do outro hino do cantor cristão. Ó não temas, pois eu contigo sempre serei. E aí Deus continua falando comigo num hino que em todos os retiros nossos, de mulheres, de casais, em todos os retiros ele foi colocado. Aquele hino que diz, falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. E aí eu fui indo. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. E continuei no Oceanos, né? Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais faltar. E parei por aqui, né? No seguro estou, não
Segura estou no segurança, né? Esse ano também nos lembra do retiro que eu cantei no retiro de mulheres e de casais naquela fonte do Hotel Recanto das Hortênsias. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Assim, irmãos, naquela madrugada, Deus ministrou meu coração e eu pude ver que eu não tenho motivo para temer. Você não tem motivo para temer. Faça a sua parte, lave suas mãos, cuide de tudo que entra na sua casa, não saia de casa, faça tudo. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez na CEPAL e eu passei para vocês. Se nós acordarmos amanhã, Deus está conosco. Se nós não acordarmos, nós estaremos com Ele. Nós não temos nada a perder. Precisamos servir e andar com Deus que pode todas as coisas. Eu temi naquela madrugada. Fiquei aqui na minha sala, Senhor, o que é isso? Mas, quando eu comecei a lembrar aqui das passagens bíblicas, quando eu comecei a cantar, eu falei, não tenho motivo para temer. Porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. E eu estou seguro nele, e eu sei que você está seguro nele. E nos seus momentos de ansiedade, cante ao Senhor, louve ao Senhor, leia a Bíblia, lembra aquilo que foi ministrado até hoje. Você tem uma bagagem enorme. Você tem uma bagagem de tudo que a gente viveu até aqui. E com essa bagagem, você vai usar para os seus dias maus. Com essa bagagem, Deus vai estar com você, assim como Ele esteve comigo de uma forma muito especial naquela madrugada. E nós vamos estar fortalecidos do Senhor. Eu nunca fiquei tanto tempo fora do consultório, formada há 23 anos. Eu nunca fiquei com férias mais de 15 dias direto. E eu estou desde o dia 20 de março fora do consultório. Alguns dentistas atendem, eu não acho adequado. Depois de 23 anos de profissão, é mais fácil eu me guardar e não me contaminar, mas é muito difícil eu não contaminar o meu paciente em meio a isso tudo, não fazer uma infecção cruzada. Então, mais do que qualquer coisa, nós precisamos cuidar das nossas vidas. Nós precisamos confiar no Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Queridos, mas em todas essas coisas nós não vamos nos afligir, porque quem cuidou do meu consultório, da minha vida até hoje, foi um Deus que tudo pode. E o tempo que eu vou ficar fora dele, como vai ser o meu retorno, está nas mãos do Senhor. Nunca nos faltou nada, né? Nunca nos faltou nada. E não há de faltar na minha casa e na sua casa, porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Algumas coisas vão mudar o valor, né? Algumas coisas que nós dávamos muito valor não vão ter mais tanto assim. Nós vamos voltar de uma forma diferente, mas o que não vai ser diferente em nós é a fé em Jesus, ou seja, ela vai ser muito maior. E eu comecei a pensar, quando eu pensei, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu comecei a pensar nas coisas difíceis que eu já passei. Eu já trabalhei na saúde com plantão, com risco, com paciente armado para eu atender. Eu já subi comunidades de Belford Roxo para montar meu consultório com tiroteio. Eu já vivi tantas situações difíceis, você também. E Deus estava lá. E Ele está hoje conosco. Toda a sua história de vida não foi fácil, mas Deus esteve conosco. E Ele vai continuar agindo. E nós precisamos crer na boa, perfeita a vontade do Senhor para nossas vidas. E clamar ao Senhor pela vontade dEle, clamar ao Senhor por uma vacina, porque, né, a gripe... tudo que aconteceu lá, né, na gripe espanhola, 15 anos depois foram ter uma vacina que é uma das primeiras mutações do H1N1 que hoje nós temos, mas hoje pela agilidade, em 1 ano e meio, se Deus quiser, muito antes nós vamos ter essa vacina. Vamos clamar ao Senhor para que dê inteligência ao homem para que faça essa vacina, para que nós possamos estar livres de tudo isso. Mas voltando a falar, com todos os nossos medos, nós devemos cuidar das nossas famílias. Eu penso também, às vezes o pastor está dormindo, o Mozarzinho, eu oro pelo pastor, eu oro pelo Mozarzinho, e eu fico, Senhor, na minha casa, na sua casa,
O Senhor tem livrado de tantas coisas. Nós poderíamos estar na rua e ter um assalto, como eu já tive uma arma na cabeça. Nós poderíamos estar sofrendo tantas coisas. E o Senhor nos trouxe para nossa casa, está nos guardando neste tempo. Apesar de estarmos passando por isso, outras coisas o Senhor tem nos livrado. E tudo é provisão do Senhor. Mas não nos esquecemos neste tempo, queridos, de aproveitar essa oportunidade. Um ano que nós estivemos no Haggai, um pastor muito querido, um irmão bem idoso, ele era do Afeganistão, mas foi criado na Inglaterra. E ele deu uma palavra que me marcou profundamente. No início da sua palavra, eu não lembro toda a mensagem dele, mas no início da sua palavra, o pastor Eliot, ele falou o seguinte, ele tinha perdido a sua esposa há mais ou menos um ano e foi falar em um congresso. E lá naquele congresso, um irmão chegou para ele e falou, pastor, meus sentimentos, o senhor perdeu a sua esposa. E o pastor Eliot falou, querido, eu não perdi, eu sei onde ela está. E isso, irmãos, me falou profundamente, porque eu não quero perder ninguém. Eu quero saber para onde vai a minha família. Eu quero saber para onde vai a minha igreja, os meus amigos. Eu quero dar um até breve. Eu não quero não saber para onde a pessoa foi. Queridos, vamos anunciar a salvação em Jesus, porque nós não vamos perder ninguém. Nós vamos saber para onde essa pessoa vai. E o pastor Eliot ministrou a minha vida de uma forma muito especial naquele dia no Haggai. Precisamos falar do amor de Jesus em tempos difíceis. Precisamos falar do amor de Jesus neste tempo, porque eu não quero deixar nenhum amigo meu longe de mim. Porque tudo que nós vivemos aqui vai findar um dia, né? Eu tenho pedido ao Senhor misericórdia, sabe por quê? Eu falei, Senhor, nós nos amamos tanto. Nós somos tão queridos, ó Pai, tem misericórdia de nós, permita que nós estejamos nos despedindo uns dos outros com aquele monte de gente abraçada que a gente tem costume de fazer, né? Permita, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos viver os dias difíceis juntos com os nossos amados. Eu tenho pedido essa misericórdia ao Senhor. Mas o tempo que nós formos, nós vamos estar juntos na eternidade. E nós precisamos falar do amor de Jesus a muitos. Não tenha raiva não, às vezes eu ouço um barulho, eu vejo gente na rua, eu fico, Senhor, tem misericórdia, que a salvação em Jesus chegue para essa casa, porque esse total descaso, não é pecado algum você assistir uma live de um cantor secular. Assista, se for, né, algo do bem, mas se encham com as coisas de Deus, porque quando chegam os maus dias, em que a gente parece que não tem contentamento, as coisas do Senhor, elas nos deixam em paz. Nós precisamos saber aonde vai estar os nossos amados, é tempo de salvação. Queridos, vamos abrir no nosso último versículo, Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Filipenses 4, do verso 4 ao verso 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, acima de tudo, vamos ter alegria. Tem dias, né? Eu e o pastor oramos pelos irmãos da igreja, por nós aqui, pela nossa família, e tem sido um bom tempo. O Mozarzinho tem orado conosco e tem sido umas orações bonitas que sabem que eu me derreto. Eu falo, Senhor, que tempo bom de crescimento espiritual, que tempo difícil de perda, mas que tempo que nós precisamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando. Então, tenhamos alegria. Tem hora que nós, após desligarmos tudo, nós nos alegramos,
Porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Não entristeçais o seu coração direto. Nós nos entristecemos em alguns momentos, choramos uns pelos outros, mas tenha alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor vai te fortalecer. A alegria no Senhor vai nos colocar de pé. Não andei ansiosos por coisa alguma. Depois nós vamos fazer os concertos, né? Os concertos materiais, né? Como eu falei, não sei quando eu volto para o meu consultório, aquilo que ficar para trás, depois a gente trabalha. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, né? Não sei como vou voltar, mas tudo está nas mãos de Deus. Pode parecer que sai do nosso controle, mas está na potente mão de Deus. Não andei ansiosos, deem ações de graças ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A nossa mente nesse tempo difícil. Amados, que seja um tempo que cada um de nós, eu, você, aproveitem a oportunidade. Não guardem tudo que vocês viram aqui. Perdoem, amem, faça o melhor bolo que você puder fazer na sua casa. Faça o melhor arroz. Lave a roupa louvando ao Senhor, porque essa gente está sujando tudo. E no outro dia a gente faz tudo de novo, né? E aí a gente esfola a mão, faz aquela coisa toda. Mas é uma bênção do Senhor. Amados, valorizem. Quando vier aquele pensamento esquisito do inimigo na sua cabeça, você está sendo uma boba, ou você está sendo um bobo, esquece isso. Fala, louvado seja o nome de Jesus, porque eu tenho uma família para cuidar. Louvado seja o nome de Deus, porque esse povo me dá trabalho, mas é o povo que eu mais amo. Queridos, aproveitem a oportunidade. Louvem ao Senhor. Mantenham firmes e constantes no Senhor. E Ele continuará conosco até o dia que, se Deus permitir, pelas misericórdias dele, ele nos chamar e nós vamos poder nos despedir juntos e abraçados, louvando ao Senhor por cada um das nossas vidas. Que Deus a todos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que a potente mão do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não desista da sua família. Não desista de nenhum dos seus. Porque família é bênção do Senhor e vai continuar sendo. Que Deus a todos abençoe. Amém.